Paz, irmãos, tudo bom? Queria começar primeiro aqui lendo a palavra com vocês em João, capítulo 4 e dois versículos, 23 e o 24. Amém? O versículo diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito e importa os que adoram e adorem em espírito e em verdade, né? Se a gente parar para olhar aqui esse versículo, né? Separei esse versículo aqui em alguns trechos aqui. O primeiro trecho aqui ele fala assim: vem a hora e já chegou os que os verdadeiros adoradores adorarão, né? Então essa adoração ela tem que ser feita agora. Eu dei uma pesquisada antes, né? Esse agora não é de agora, tipo, esse agora já começou há muito tempo atrás. Então agora do passado que virou agora do presente. Já tem quase 2000 anos que esse agora está valendo. Então já era pra gente estar adorando aqui, já tem muito tempo já. Outro fator também que diz aqui é que ele fala assim, que seguindo um pouquinho essa frente, né, ele fala em que os verdadeiros adoradores adorarão. Se ele enfatiza que são os verdadeiros adoradores, então é porque também existe os falsos, né? Um lado positivo, pro maisinho, ele precisa do menos para funcionar. E se a gente for ver, mas quem são esses falsos adoradores que está dizendo aqui? Um exemplo, são aqueles que adoram os lábios, com seus lábios, né, falam tudo, mas sua cabeça está em outro planeta, assim, sabe? Está viajando muito, assim, na hora que você está falando. Outro é que o muito comum também nas igrejas, espero que aqui não, gente, mas é que o culto só é bom quando a gente está aqui no púlpito. Quando está no banco, não adora, né? Ou às vezes nem vem. Hoje é dia de cantar, então vou vir no culto, né? Outro exemplo são aqueles que buscam, vêm aqui, estão adorando ao Senhor, estão pregando a palavra de Deus, estão louvando, mas eles estão ali atrás de elogios, não estão ali para agradar ao Senhor. Outro exemplo também é os adoradores que criam panelinhas e fofocas, que infelizmente é uma coisa muito comum em igreja. E outro exemplo de falso adorador é aqueles que não têm prazer nas coisas de Deus. Se a gente seguir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais no finalzinho ali do versículo, ele diz assim, ó, Deus é espírito e importa com que os adoram, e adorem em espírito e em verdade. Então a gente tem que adorar em espírito e verdade, mas o que se trata desse adorar em espírito e em verdade, né? É adorar Deus de todo o coração, sabe? Aquele coração que fica quente na hora que você está adorando Deus. E tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, que está sempre nos ajudando. A verdadeira adoração, ela vem do coração, ela vem de dentro. E não do lugar que você está, ou de você ficar repetindo a mesma palavra, ou às vezes você está numa festa, num evento que você está, às vezes, se apresentando, ou você está escutando. Ele vem daqui de dentro, de qualquer momento. Deus, ele ama tanto, ele realmente adora o que ele ama tanto os adoradores. Se a gente ainda voltar ali no versículo que eu li, ele já fala assim, ó, Deus é espírito e importa com que os adoram. Então, é sinal que para uma pessoa ser um verdadeiro adorador, não adianta ser da boca para fora, tem que ser mesmo no coração. A gente precisa ter uma vida santificada e verdadeiramente entregue ao Senhor. Então a gente não tem que limitar a nossa adoração aos momentos que a gente fez no culto, né? Dificilmente a pessoa que não pensa em Deus durante os 6 dias da semana, digo 6 dias de segunda a sábado, né? Dificilmente vai prestar um bom culto a Deus no domingo. A gente tem que adorar a Deus através das nossas atitudes, palavras, situações, sentimentos, através de louvores, como a gente fez aqui com a orquestra. E a gente tem que parar para pensar no que a nossa adoração está centralizada, né? Ela realmente está centralizada em Deus? Né? Porque a gente sabe que existe outro tipo de adoração. A gente pode estar
às vezes está no culto aqui e tá adorando a Deus e, como eu falei, tá com a cabeça viajada, tá em outro planeta, você tá na Lua, mas não tá aqui. Se a gente observar lá em Êxodo 34:14, diz assim, ó: não adore nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Talvez a gente não tenha mais, se a gente for pensar assim, antes eles adoravam outros deuses, literalmente. Talvez a gente não seja um idólatra assim, de imagens, mas a gente tem algumas idolatrias muito comuns nos dias de hoje, que uma delas mais comum entre os homens é o futebol, né? Que às vezes perde o culto, mas não perde o jogo do Corinthians ou perde o jogo do São Paulo. Outro exemplo muito forte, que há alguns anos atrás não era tão forte, era o celular, né? Que hoje a gente esquece a cabeça, esquece a carteira, esquece tudo, mas celular não esquece. Volta atrás, mas não esquece o celular. Outra coisa que a gente está acabando, infelizmente, sendo muito idólatra é os jogos também, né? Jogos, principalmente jogos no celular, né? E outro que eu vejo ainda mais presente nos jovens hoje, não só nos jovens, né, mas eu vejo mais, que é a questão das séries, que a gente acaba séries, entra novelas também, tipo, a pessoa fica tão ansiosa assim, vai lançar um episódio novo da minha série na quarta-feira na hora do culto. Daí a pessoa fala assim, mas o episódio é mais legal, né? E daí vai lá e fica assistindo o episódio em casa e não assiste o culto, né? Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de idolatria, mas a gente tem que parar e falar, Senhor, me corrige aí, que tá complicado. A gente não pode adorar os outros deuses, né? Então, qualquer coisa que tiver no seu coração, além de Deus, se torna idolatria. Eu citei aqui só alguns exemplos. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E existem aqueles que querem ser adoradores, mas eles não querem ler a Bíblia, né? A gente tem que entender que as Escrituras, ela é a estrutura para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Então, uma das coisas básicas que a gente encontra em sentido de adoração na Bíblia, quem é o Deus que adoramos, né? Que você vai adorar o Deus e não sabe o mínimo dele, né? Como ter uma vida de adorador, como adorar o Senhor da maneira correta, né? A gente está vendo aqui que ainda existe o jeito errado de adorar. E até como consertar nossas atitudes. Se a gente ler aqui, vou até abrir aqui que é melhor. Em João 5:39. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Então, eu tive duas, digamos, brisas aqui, lendo esses versículos. É que, para você ser um verdadeiro adorador, você precisa ter as escrituras. Então, eu pensei nisso, que o verdadeiro adorador, ele é como se fosse na matemática. A gente aprende isso lá no ensino fundamental, que as regras de sinais, que você leva pro resto da sua vida. Então, pensando nessa mesma lógica, as escrituras, se a gente tiver as escrituras e adorar a Deus, beleza, tá positivo, somos verdadeiros adoradores. Agora você é um adorador, mas não tá nem aí para a Bíblia Sagrada, se torna um mais com menos, e mais com menos dá menos. Então você não consegue ser um verdadeiro adorador sem ter as escrituras. Por isso que o verdadeiro adorador ama também a palavra de Deus. E daí eu tive outra brisa, né? Uma outra brisa foi que, assim, a gente tem que pensar na igreja como se a gente fosse o planeta Terra. E o planeta Terra, ele tem a atmosfera. Essa atmosfera, do planeta em si, ela nos fornece proteção contra os raios ultravioletas, mantém a temperatura média da Terra e é o que mantém a gente vivo aqui, né? Então a gente tem que pensar do mesmo jeito, de forma que a atmosfera da Terra seja as escrituras sagradas. Então essas escrituras vão nos fornecer o quê? As orações, vão nos fornecer os louvores,
a pregação, os temas das pregações, os temas que a gente vai pensar para escrever os louvores. Então a gente tem que pensar todos eles num conjunto só. Dessa forma a gente consegue encontrar o padrão para conhecer o que é certo e o que está errado em tudo que é falado e cantado. A gente também, nessa parte do falado e cantado, a gente também presta atenção em coisas, a gente ganha uma liberdade de todas as tradições e artefatos, né, objetos, que são introduzidos, impostos por homens não espirituais, na inútil tentativa de tornar a adoração mais importante e significativa. Um exemplo que eu vi muito tempo atrás e não me esqueço é a vassoura dos pecados, que o pastor ele vende para você, ele fala que isso é um objeto que você vai varrer o chão e você vai varrer os seus pecados junto. Então, quando a gente acaba tendo conhecimento das escrituras sagradas, a gente vê um negócio desse e fala assim, não, gente, tem nada a ver isso. Então, a gente consegue ter esse conhecimento melhor. Então, além de ter as escrituras sagradas como o seu companheiro ali, você também tem que estar todo dia ali com Deus. Falar assim, Deus, estamos aqui, estamos juntos, né? Então, a gente não adianta ter a semana inteira longe de Deus, fazendo o que não deve ser feito, né? O cara fica de segunda a sexta, segunda a sábado, né? Vou na balada, ou vou no bar, ou até menos, né? Tô viciado aqui no joguinho, vou continuar jogando, assim, ou não vou prestar culto a Deus. E no final de semana, ir acreditando que vai estar tudo beleza, tô adorando verdadeiramente, tô lendo a Bíblia, beleza, tô aqui louvando, vai ser a mesma coisa. Não tem como isso acontecer. Uma das coisas que Deus ama ver em sua vida é compromisso, né? Isso a gente vê em várias passagens. Por isso, seja um adorador compromissado. Não só um adorador de culto, mas um adorador com toda a vida. Se a gente ler lá em Salmos 12, 11, diz o seguinte: adorem o Senhor com temor e adorem e se ajoelhem e prostrem com tremor. Adorar o Senhor com temor não é ter medo do nosso Deus, mas sim um respeito mais sincero, que transcende o nosso conhecimento humano sobre ele. Quando a gente adora com temor, a gente não vai ser levado por qualquer coisa ou situação, do tipo, a gente está adorando, a gente não vai passar qualquer coisa, passou um inseto voando na igreja, você vai focar no inseto voando e esquecer da adoração em si. Ou a luz começou a piscar, daí você vai ficar olhando assim, nossa, essa luz está piscando assim, e não vai prestar o culto ao Senhor. Eita, eu acho que eu corri. Mas, já finalizando aqui, eu queria finalizar com um versículo aqui de Salmos, que devemos ser igual o salmista ao falar em Salmos 63, no versículo 3 e 4. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Agradeço a oportunidade.